Fala, meu povo! Cheguei, tudo bem? Cheguei para falar sobre a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está simplesmente pegando fogo na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Mas antes do incêndio permanecer aqui, tocar fogo no canal, nós vamos com aqueles protocolos básicos. Se inscreva no canal, compartilhe e participe sempre com a nossa hashtag Canal da Lívia. Estamos chegando. Vem aí a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, como eu disse, fortes emoções na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Mas nós vamos falar também sobre a pergunta que ninguém quer calar. Quem vai ser o campeão brasileiro? Tem muita gente aí apostando ainda no Internacional, mesmo que oscilando. Vale a pena lembrar que o Inter tem apenas 1 ponto de vantagem para o Flamengo. Muitos já apostam no rubro-negro, muita gente achando que o Flamengo engatou na hora certa no campeonato. E as equipes se enfrentam daqui a 10 dias em confronto direto. Jogaço que vai acontecer no Maracanã. Portanto, façam as suas apostas. É Inter? É Flamengo? Lembrando que o Galo tá nessa parada aí, pode atrapalhar ambos. Tá ficando bom esse negócio, hein? Mas vamos falar também sobre o São Paulo, que por muito tempo foi líder do Campeonato Brasileiro, manteve 7 pontos de distância dos demais, porém, o tricolor está simplesmente se derretendo, desmanchando, né? O Diniz foi embora, já tem técnico novo na parada, nós vamos falar sobre esse anúncio daqui a pouquinho, mas vale a pena lembrar que o São Paulo ainda não venceu em 2021 e corre um risco muito grande de perder a Libertadores da próxima temporada. Será que vai azedar desse tanto assim a temporada do São Paulo, que por muito tempo foi líder, apresentou um futebol mais ofensivo, o torcedor apoiou, lançou hashtag para o Diniz, só que agora o Diniz está fora e os jogadores passam a ser esse escudo, ou seja, a pressão aumenta. Aumenta também na parte de baixo da tabela do campeonato, por quê? O Botafogo, infelizmente, já caiu. O Goiás tem chances aí remotas, e a pergunta é, quem vai fazer companhia ao Botafogo na Série B? Vasco? Será? O Luxemburgo chegou no Vasco falando que quer permanecer aí por mais 2 anos, pedindo para o pessoal acreditar no projeto. Fica aí um questionamento. Será? Quem é que briga? Quem é que está com a pressão mais forte no pescoço? É Fortaleza? É Sport? Sport venceu o Internacional, né? A situação do Vasco não é fácil. Para isso, eu vou acionar o meu amigo, o meu parceiro, a partir de agora, o Flávio Amêndola, para falar justamente sobre essas roubadas do Brasileirão. Tudo bem, Amêndola? Seja bem-vindo ao canal. Tudo bem, Lívia? Um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando. É um prazer fazer parte do seu canal aqui no YouTube. Acho que essa rodada, a 36ª, se a gente tiver vencedor nesses jogos chaves, já vai dar para ter uma ideia muito bem de quem poderá ser o campeão e lá embaixo quais serão os clubes que vão brigar por essa última vaga. E eu digo por que essa última vaga, porque para mim, além do Botafogo, o Curitiba e o Goiás também estão numa situação muito delicada. Então, acho que pode ficar ali entre Vasco, Bahia, Sport, enfim. Tem alguns clubes ali que a gente vai desmembrar isso tudo aqui hoje. Eu tô nessa com você, viu, Amêndola? Acho que só resta uma vaga para a Série B, uma vaga, porém, 4, 5 candidatos aí, né? E nós temos nessa rodada Vasco e Internacional, Inter quer o título, o Vasco quer fugir do rebaixamento, o Corinthians quer permanecer cada vez mais próximo, mais seguro de uma Libertadores, já o Flamengo quer ultrapassar o Internacional. Então vamos fazer o seguinte: jogos com a reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam 3 jogos, 3 rodadas. No caso, São Paulo tem um jogo a menos. Ô, Amêndola, vamos naquele ping-pong? Internacional faz quantos pontos nessa reta final? Tem pela frente o Vasco fora de casa, Flamengo fora de casa e o Corinthians para fechar o campeonato. Eu acho que faz 4 pontos. Empata com o Vasco, perde para o Flamengo e ganha do Corinthians. Eita, e o Flamengo? Quantos pontos recebe o Corinthians nesse final de semana, depois do Maraca? O Internacional encerra o campeonato no Morumbi contra o Tricolor Paulista. Eu acho que o Flamengo faz 7 pontos. Ganha o Corinthians, o Inter empata com o São Paulo. Ou seja, pintou campeão aí, hein? Justamente. Campeão. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O Atlético Mineiro acaba correndo por fora, pode atrapalhar muito aí tanto o Internacional quanto o Flamengo. Ambos estão de olho, sim, no Galo que tem pela frente Bahia
Sport, os dois com a corda no pescoço, e o Palmeiras é um tanto quanto cansado, né? Depois de tudo que aconteceu no Mundial, tem a Copa do Brasil pela frente, e é o último jogo, acho que não é o problema do Galo. Quantos pontos? 5 pontos, Lívia. Ganha do Bahia e empata com o Sport e Palmeiras. 5 pontos? 5 pontos. Já o São Paulo, que foi líder por muito tempo, 7 pontos de vantagem, tem pela frente o Grêmio, um jogo muito complicado para o São Paulo. Palmeiras, um grande clássico. O Botafogo, que já jogou a toalha, né? Precisa pensar na sua reestruturação. E encerra com o Flamengo em casa. E aí, Amêndola? Olha, Lívia, eu acho que perde para o Grêmio, empata com o Palmeiras, ganha o Botafogo e empata com o Flamengo. Então, pelas minhas contas, são 4 pontos ou 5? Acho que 5 pontos, né? 5 pontos, isso daí. 5 pontos. Bom, você falou que pintou campeão ali no Flamengo, né? Então vamos analisar o adversário, o principal adversário do Flamengo, que é o Internacional, e entender por que você aponta o campeão rubro-negro, né? Não o colorado. Vamos com os números do Inter nos últimos 5 jogos. O que vem me chamando muito a atenção, Amêndola, tá aí na tela, olha, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 66,6% de aproveitamento, 10 gols marcados e 5 gols sofridos. O que vem me chamando muito nesse Internacional é que o time vem recuando cada vez mais cedo. Isso principalmente no jogo contra o Bragantino, que é um time azeitado, enjoado, muito bem encaixadinho. O Internacional correndo riscos, né, que não precisava, já que até então estava com a situação confortável. Como é que você está enxergando esse desempenho colorado dessa reta final? Olha, Lívia, se a gente pegar esse recorte do jogo contra o RB Bragantino, no futebol a gente sabe que não existe justiça, né? Mas o Bragantino na minha visão, foi bem superior ao Internacional, até porque tem um estilo de jogo um tanto quanto diferente do time do Abel Braga. A gente sabe que o Abel já tem uma característica de bola parada, um pouco mais de bola aérea, não é aquele time que joga com a bola no pé, é um time que espera o adversário, então vem dando certo, isso de fato. Contra o Sport, houve o problema da expulsão do Wendel logo no início do jogo, isso jogou um balde de água fria, de fato, na tática do Abel Braga, para quem sabe conseguir uma vitória, e o motivo de eu colocar o Flamengo como campeão brasileiro nesse momento é por conta da performance das duas equipes. Eu acho que quando o time joga bem, ele está muito mais próximo de vencer do que de empatar ou perder. Óbvio que isso não é uma regra, mas eu vejo o Flamengo com mais força, eu vejo o Flamengo crescendo no momento certo, enquanto o Internacional nessa reta final vem derrapando um pouco. Tem esse jogo muito importante contra o Vasco e não vai ter o Patrick. O Inter, que sem Patrick ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, em 4 jogos são 3 derrotas e 1 empate. E o Patrick, para mim, é o melhor jogador desse Internacional, mesmo com o Abel e também com o Kudê. Então é um desfalque muito sério. E eu estou até curioso para saber qual vai ser a postura do Inter no jogo contra o Vasco, se vai esperar um pouco mais, porque o Vasco também precisa da vitória, ou se vai sair, se vai se expor um pouco mais, porque o Inter também precisa da vitória. Então vai ser um jogo de xadrez, eu diria, esse Vasco Internacional. É muito curioso, né, esse lance do Patrick, que está fora por conta do 3º cartão amarelo. O volante esteve em 31 das 35 partidas disputadas pelo Colorado no Brasileirão e é justamente o único jogador que esteve nas 19 vitórias do Internacional. Patrick, como bem disse o Amêndola, destacou aí, está fora dessa partida contra o Vasco, então o Inter vai ter que se reinventar diante do time do Luxemburgo, que precisa tirar a corda do pescoço. Daqui a pouquinho a gente dá uma pontuada sobre a situação do Vasco. Vamos falar sobre o Flamengo. Tem pela frente o Corinthians. Qual foi a situação do Flamengo, né, nos últimos 5 jogos? Vamos colocar na tela? 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 66,6% de aproveitamento, assim como o Internacional, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Lembrando que o Rogério Ceni vem insistindo com o Arão no sistema defensivo, deve ter o retorno de Rodrigo Caio. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol vem jogando mais bola, né, Amêndola? E lembrando que tanto a Arrascaeta quanto o Gabigol vão comemorar nessa partida diante do Timão aí, 100 jogos com a camisa do Flamengo. Quais são as suas expectativas? Esse dado é importante dos 100 jogos para o Arrascaeta e para o Gabriel Barbosa, mas a gente também tem que frisar uma outra situação. O Gabigol, ele está pendurado.
Então, se ele receber o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, ele não joga contra o Inter. Então, ele tem que ter muita atenção em relação a isso. Óbvio que é um jogo muito especial, é um jogo que pode colocar o Flamengo na liderança do campeonato, mas ele precisa ficar atento a esse dado, porque sem o Gabriel Barbosa, as características do time do Flamengo elas são alteradas com a entrada do Pedro, que tem um pouco de mais mobilidade, não sai tanto da área como sai o Gabriel. Mas eu acredito que desses últimos 5 jogos, se a gente for pegar, a última derrota foi para o Atlético Paranaense. O Flamengo depois venceu o Grêmio, o Sport, o Vasco, foram 3 vitórias seguidas, e empatou com o RB Bragantino. E o que mais traz esperança para o torcedor rubro-negro é a performance do time, é o futebol que o Flamengo vem jogando e principalmente o equilíbrio que o Rogério vem encontrando nesse time. A gente vê que o Flamengo levava muitos gols, sofria muito defensivamente, mas desde a entrada do Arão na zaga, que foi algo que muita gente criticou, eu inclusive fui uma dessas pessoas, parece que a zaga teve um jeito, o Rogério conseguiu ajustar e vai ter a volta do Rodrigo Caio, que, ao que tudo indica, deve entrar na vaga do Gustavo Henrique. Ele deve manter o Rodrigo com o Arão, assim como ele fez no jogo contra o Palmeiras. Então, eu acho que esse jogo contra o Corinthians é um jogo absolutamente complicado, difícil por conta da situação do Corinthians também, mas eu acredito que o Flamengo vai se impor e vai conseguir sair com a vitória desse jogo no Maracanã. Eu acho que essa crítica em cima do Arão, Amêndola, é super normal e compreensível, né? De todos os técnicos que passaram no Flamengo, o Rogério Ceni foi o único que enxergou, né, o Arão justamente mais recuado, né? O Jorge Jesus fez com que o futebol do Arão crescesse, mas é do meio do campo para frente, né? Até mesmo chegando na área, mas não no sistema defensivo. Vale a pena lembrar que o Corinthians vai, óbvio, apresentar um futebol completamente diferente do Vasco, porque o Corinthians tem outro foco nesse campeonato, não conta com Vital, não conta com Gabriel, eles estão fora por conta dos cartões. Não vai dar o meio de campo para o Flamengo como deu o Vasco, né, Amêndola? Por exemplo, o Flamengo jogou contra o Vasco todo no campo do Vasco, o Vasco permitindo o Flamengo jogar. Você acha que o segredo do Corinthians é justamente isso? Tentar matar o meio de campo do Flamengo? Como que o rubro-negro escapa dessa? Essa é uma boa, porque eu acho que o Corinthians do Mancini vai lembrar muito o Atlético Goianiense do Mancini lá no primeiro turno, quando o Flamengo ainda era comandado pelo Domenech. Eu acho que vai ser um time que vai esperar um pouco mais, vai jogar com a linha um pouco mais baixa e vai utilizar a velocidade das pontas. O Gustavo Mosquito, que vem fazendo um bom campeonato, essa reta final principalmente, ele vem crescendo muito. Tem a possibilidade do Casares também voltar ao time titular. Então, eu acho que o Corinthians, o Mancini vai povoar um pouco o meio-campo, vai fechar as jogadas principais do Flamengo, que são pelas laterais, com o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Isla também aparecendo, que gosta muito de ir ao fundo, e vai tentar sair na velocidade. Aí, a margem de erro do Flamengo vai ser muito baixa, eu acredito. Se o Flamengo começar a falhar e errar passe no meio-campo, como vinha errando há um tempo atrás, isso vai dar muito mais campo e vai dar muito mais oportunidade ao time do Corinthians. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado, vai ser um jogo bem brigado, mas o jogo do Flamengo passa muito pelo quarteto ofensivo. Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, e esses 4 que vêm melhorando nos últimos jogos. Agora, Amêndola, o Corinthians vai ser o fiel da balança, né? Inter e Flamengo estão de olho no Galo, claro, porque precisa ali dar uma secada no Galo também, para não correr o risco de atrapalhar os dois, dependendo dos resultados. Mas o Corinthians joga agora contra o Flamengo e depois tem pela frente o Internacional. Você acha que o estilo de jogo do Corinthians pode complicar mais quem? O Inter ou o Flamengo, já que ele pode, digamos que, decidir, sim, aí o campeonato? Essa é uma situação complicada porque, assim, eu acho que contra o Inter, a postura do Corinthians pode ser um pouco diferente. Eu acho que contra o Inter, o Corinthians pode ter um pouco mais a bola, pode jogar um pouco mais no campo do adversário, pode jogar com a linha até um pouco mais avançada, porque eu não acredito que o Inter vá sair, vá se expor tanto, a não ser que haja necessidade de uma vitória, até porque vai ser o último jogo, então pode ser que isso aconteça. Mas eu acho que o estilo de jogo do Corinthians contra o Inter pode ser um pouco diferente, muito por conta da qualidade técnica do time do Inter, que não é a mesma do time do Flamengo. Os jogadores do Inter não têm tanta qualidade como tem Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique, enfim, todos esses jogadores de meio campo do Flamengo. Mas eu acho que o Mancini vai armar uma arapuca tanto para o Flamengo como também para o Inter, principalmente por conta da situação do Corinthians na tabela. Vai precisar vencer tanto o Flamengo como também o Internacional para não depender de outros resultados. Ainda tem o Vasco nesse meio do caminho, mas eu acho que o Mancini ele deve estar estudando muito esse Flamengo e também o Internacional já na última rodada, para quem sabe tirar pontos desses adversários e aí vencer o Vasco e aí conseguir uma vaga na Libertadores. E quem diria, né?
que o Corinthians, que estava lá no fundo, lá no final da tabela, com o Mancini conseguiria se reerguer. É muito curioso, né? Porque por mais que o time do Corinthians não seja nenhum timão, um elenco estrelado, e a gente sabe disso, todo mundo tem essa consciência, não era um time para início do campeonato, todo mundo está projetando o Corinthians fugindo da Série B, né? Corinthians brigando para não cair, não é time para isso. Daqui a pouquinho vamos colocar aí na tela a tabela do Campeonato Brasileiro, já que você citou aí a situação do Corinthians, que vem oscilando nos últimos jogos, Amêndola, foram 2 derrotas, 2 empates, não, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Esse é o retrospecto do Corinthians nos últimos 5 jogos, está vivendo a verdadeira montanha-russa, né? E a classificação está aí na tela, Internacional é líder, tem 1 pontinho só de diferença do Flamengo, vem Galo, São Paulo, Fluminense, e aí começa aquele bolo e o bem bolado, né? Quem diria também Fluminense próximo da Libertadores, o Grêmio tem 56 pontos, Palmeiras tem 53, e aí sim, vem o Corinthians em 8º com 49, só que correndo risco, né, Amêndola? O Bragantino, que é um time muito azeitadinho, tem 48 pontos, está cheirando com o cangote do Corinthians, e o Atlético Paranaense com 47, o Santos com 47. Rapidinho, Amêndola, para a gente falar sobre o Galo, olha lá, Ceará, o Atlético Goianiense também. Esse meio de tabela está complicado. Você acredita no Corinthians na Libertadores? Eu acredito sim, Lívia, até por conta da situação da tabela de poder se tornar um G8, né? Por conta da Copa do Brasil, ainda tem Palmeiras e Grêmio para atuar. Eu acho que o Corinthians, quem sabe, dependendo do tamanho da ressaca do Palmeiras, depois do Mundial de Clubes, não possa até ultrapassar o Palmeiras. Eu acredito que o Mancini vai conseguir levar o Corinthians de uma forma que muita gente que criticou no início não vai conseguir explicar como isso aconteceu, mas eu acredito no Corinthians na Libertadores sim. Boa, essa é uma ótima questão, muita gente não vai conseguir explicar. Mas falei, não era time para também cair, não, para ficar brigando no Z4, pera lá, né? O Fábio chegou, azeitou muito o Corinthians, foi uma ótima contratação nessa reta final aí, mas não era time para isso. Vamos falar do Sampaoli, o time que mais oscila no Campeonato Brasileiro, assim como o seu técnico também. Os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, que recentemente apresentou o Hulk, né? Muita gente falando se o Hulk ia para o Palmeiras, qual seria o destino. Tá lá em Minas, tá na cidade do Galo. E tá assim, olha, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, um aproveitamento de 46,6%, 6 gols marcados, 4 gols sofridos. Isso aí é um espelho básico do time do Sampaoli, né? 6 marcados e 4 sofridos, né, Amêndola? Exatamente, Lívia. Eu acho que a gente também tá na hora de começar a questionar um pouquinho mais esse trabalho do Sampaoli, porque no Santos ele dizia que não tinha investimento, que não dava para contratar reforços, e por isso o Santos não foi campeão brasileiro. No Atlético, a gente vê que ele pede um reforço praticamente a cada rodada, e o time do Atlético, como você disse, oscila bastante, é um time muito desequilibrado, é um time que cria diversas oportunidades, tem um volume de jogo na parte ofensiva muito grande, mas lá atrás tem muitos defeitos. Tem muitas críticas que devem ser feitas ao trabalho do Sampaoli. Eu acho que um time que quer brigar pelo título, por exemplo, nessa reta final não pode perder ponto para o Goiás, mesmo jogando fora de casa. Então eu acho que esse Atlético não inspira confiança no torcedor atleticano, e por esse motivo, muito por conta também do empate contra o Fluminense nessa última rodada, eu até tirei o Atlético dessa possibilidade de título. Acho que vai ficar ali mesmo entre 3º e 4º lugar, para pegar uma vaga direta na Libertadores, mas é uma decepção muito grande, sem dúvida nenhuma. Eu acreditava muito no trabalho do Sampaoli, muito por conta do início do campeonato, que foi muito acima da média, mas depois parece que o Sampaoli perdeu a mão, e aí o time do Atlético já não consegue ser tão envolvente como era assim no início da temporada. E aí começam os bochichos, né? Será que São Paulo fica para a próxima temporada? O nome de Renato Portaluppi também já anda aparecendo em Minas Gerais pelo noticiário que nós estamos acompanhando. Vamos aguardar, porque o São Paulo, de fato, é um técnico imprevisível, né? Lembrando, o Galo joga contra o Bahia, que quer tirar a corda do pescoço, quer ficar numa situação mais confortável, não conta com o atacante Keno, que está se recuperando de uma luxação no cotovelo, e tem outra baixa, que é o volante, o Alan. Ele também não joga. Por outro lado, o Jair, que cumpriu suspensão no jogo passado, está à disposição do técnico Sampaoli. E o São Paulo, Amêndola, o quanto te decepcionou esse ano? Vou te falar que eu tive coragem. Eu tive coragem.
Eu assumo isso daqui, eu não vou muretar, não. Eu cheguei a apostar no São Paulo campeão. Eu falei, cara, esse ano a zica sai, vai embora, o São Paulo vai voltar. Pegou uma sequência muito grande, lógico, muito longe da reta final do Campeonato Brasileiro. E a gente precisa lembrar que o Campeonato Brasileiro é justamente essa. Não pode se oscilar tanto. São Paulo vinha oscilando, mas até então parecia que tinha se encaixado. O time derreteu, acabou, jogaram a toalha, Diniz está fora, tem novo técnico. Quanto te decepciona? Me decepciona muito mais o trabalho do Diniz, né? Porque parecia, ao que tudo indicava, o Diniz de fato chegaria para conquistar um título importante, teria fôlego para chegar até o final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve uma sequência muito boa, principalmente a sequência contra o Flamengo. Foram jogos que todos começaram a olhar com um pouco mais de carinho para o time do Diniz. O Diniz passou a ser elogiado, saiu daquela situação de que todo mundo criticava o Diniz, o dinizismo não serve, não sei o quê, tudo mais. E aí, depois disso, depois desses jogos contra o Flamengo, a gente viu um crescimento muito grande desse time do São Paulo. Deixou a impressão de que, de fato, chegaria para vencer o Campeonato Brasileiro, para sair da fila, mas é um trabalho que, acho que desde aquela situação com o Tietê contra o RB Bragantino, que houve aquela discussão que o São Paulo foi derrotado, foi goleado pelo RB Bragantino, as coisas começaram a declinar, e aí o São Paulo perdeu o rumo na temporada. Depois da demissão do Diniz, o que era, em termos ruim, ficou ainda pior, porque, na minha visão, se você vai demitir um treinador faltando 4, 5 rodadas para o campeonato acabar, você está, de fato, jogando a toalha, a não ser que chegasse um bombeiro lá para apagar o fogo, o que não aconteceu. Então, foi, de uma certa forma, muito decepcionante o trabalho do Diniz, essa reta final do trabalho dele, que caiu muito. Não sei se houve uma questão também de vestiário, mas parece que sim. E o São Paulo, mais uma vez, com um problema de identidade. Eu acho que esse problema do São Paulo passa muito mais pela identidade, um problema institucional que tem que o novo presidente, o Casares, tem que rever muita coisa internamente para o São Paulo voltar a brigar lá em cima como brigava na década de 2000 e 2010. E eu vou te falar que eu achei no mínimo curioso essa demissão do Diniz, porque o São Paulo já esteve em outros momentos muito complicados também. Eles seguraram o Diniz. Você segurar agora até a reta final, não mudaria o preço do dólar, né? Então, assim, você realmente mostra, olha, desistimos, jogamos a toalha, vamos pensar na próxima temporada, porque aqui a gente não consegue mais nada. Assume um fracasso, né? Bom, depois desse fracasso assumido, o São Paulo anuncia o seu novo técnico, ele é argentino, o Crespo, tá chegando aí, tem 45 anos, jogou muita bola, conhece do futebol, é argentino, tem a raça que o Muricy tanto gosta, né? Um personagem aí no futebol, jogou no futebol italiano, joga para frente, tem eu acho que a raça é a palavra, né? Que os torcedores tanto pediam no São Paulo. O que você acha desse nome? Que chega e não assume agora, né? Vale a pena lembrar que ele não assume essa reta final do Campeonato Brasileiro, não faria o menor sentido, ele cuida da nova temporada. Olivia, eu acho até essa questão do técnico estrangeiro aqui no Brasil se tornou muito comum depois do sucesso do Jorge Jesus. Eu acho que os clubes estão olhando como se fosse uma certeza de que vai dar certo. O Crespo, como jogador, dispensa comentários, todo mundo sabe. Eu pude acompanhar um pedaço da carreira dele e é um cara fora de série, um cara diferenciado, mas como treinador ele ainda está muito cru. Ele ganhou uma Copa Sul-Americana, é verdade, com o Defensa e Justiça, um clube de bairro, tudo isso é levado em consideração. Mas o Crespo ainda não é aquele nome que ele chega e todo mundo fala, vai dar certo, São Paulo vai voltar aos caminhos da vitória. Isso não dá para cravar, mas é uma aposta. Eu gosto do trabalho do Crespo, embora eu não tenha tanta certeza que aqui no Brasil as coisas vão funcionar, porque a gente sabe que aqui o calendário é um pouco diferente em relação ao calendário argentino, mas eu acho que é uma aposta válida, seria, no caso, uma aposta válida se a gente tivesse sob condições normais, com um clube com pré-temporada, com tempo para treinar. A gente tem que parar para pensar que a próxima temporada já vai começar semanas depois do fim dessa. Justamente, dia 28. Então, assim, não vai ter muito tempo para ele conhecer os jogadores do São Paulo, para ele conhecer o estilo de jogo do São Paulo, historicamente falando, mas vamos ver o que vai acontecer. É uma aposta que pode dar certo, mas eu não sei se foi o melhor nome para o atual momento. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos, como você disse, tem aquela gana, aquela raça que a gente vai ver nos jogadores. Né?
Eu me peguei agora numa fala sua antes. Você falou que o São Paulo não tem uma identidade, de fato não tem. Isso pode ser bom para o Crespo, né? Ele vai dar uma identidade para o São Paulo, já que o São Paulo não tem. Parece até ironia, não, mas São Paulo não tem essa identidade, então ele pode começar em um trabalho, não diria que do zero, porque tem muita coisa para se aproveitar do trabalho do Diniz, mas precisa de tempo, e tempo não tem, como eu disse, o Campeonato Paulista começa já no dia 28 e o Crespo chega ao Brasil na próxima terça-feira. Agora, que ele vai ter trabalho? Vai ter. Isso porque o São Paulo ainda não venceu no ano de 2021. Vamos com os números do São Paulo. 7 jogos, 3 empates, 4 derrotas, nenhuma vitória. Um aproveitamento horroroso, gente. São Paulo era líder, 14,2%. 7 gols marcados, 15 gols sofridos, e o São Paulo sofrendo com aquela saída de bola com seu goleiro, não só a saída de bola, como a forma que os atletas recuam a bola quente para ele também, né, para o Volpi. Lívia, eu acho que esse gol contra o Ceará na última rodada, o gol do Léo Chu, diz muito sobre o atual momento do São Paulo, né? É um time que está esfacelado psicologicamente, embora tenha conseguido empatar no lance seguinte, mas a gente vê que não é aquele time que brilhou muito algumas rodadas, não é aquele time envolvente, não é um time centrado no jogo, pelo contrário, muitas vezes é um time aéreo, e eu acho que isso passa muito pela situação do Diniz. No início, o Diniz conseguiu construir uma família, de fato, ali com os jogadores, era uma relação muito boa, a gente via até ele brincando com o Luciano em alguns momentos, dando bronca, né? Mas a gente sabe que a relação dele era boa, mas depois a situação degringolou totalmente, e o que a gente vê aí é o São Paulo com 14% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, para um time que era líder. Isso é aproveitamento de time rebaixado, né? Pois é, e agora os jogadores viram o escudo de uma vez, né? O Fernando Diniz estava ali para receber toda a pancada, Diniz foi embora, o Crespo não chega agora, os jogadores vão ter que segurar essa bronca. Bom, analisamos aí a parte de cima da tabela do campeonato, Amêndola, faltam apenas 3 jogos para o São Paulo, no caso faltam 4, também não sei se isso é positivo para o São Paulo ou não, mas enfim, vamos falar da parte de baixo, porque tá complicado o negócio lá. Olha, o Vasco está muito próximo, infelizmente, aí de cair para a Série B. Você acha que dá para o Lucha escapar? A gente sabe que a tabela do Vasco é complicada, né? Já vinha sendo complicada. Você acredita na permanência do Vasco na elite? Olívia, eu acho que vai passar muito pelo jogo contra o Internacional no domingo, porque depois o Vasco tem um jogo muito difícil contra o Corinthians lá em Itaquera. Não acredito que o Vasco consiga nem empatar o jogo contra o Corinthians. Nos últimos anos a gente vê que o Vasco vem sofrendo quando joga em Itaquera. Na última rodada tem o Goiás em São Januário, o Goiás possivelmente já rebaixado. Então, por isso que eu acho que o jogo contra o Internacional é fundamental, porque se o Vasco vence, o Internacional perde para o Corinthians, mas ganha o Goiás, são 6 pontos. E aí o Vasco chega próximo dos 45. E aí tem outro confronto direto, por exemplo, na próxima rodada tem Fortaleza e Bahia. E se o Fortaleza não ganhar, o Palmeiras agora vai jogar a vida contra o Bahia. Então eu acho que a situação do Vasco passa muito por esse jogo contra o Internacional. Para mim, é o jogo que vai dizer se o Vasco fica ou não. Se vencer, tem grandes chances, mas se perder, aí a situação vai ficar muito delicada. De um time que não apresentou absolutamente nada contra o Fortaleza. Teve o primeiro lance da bola na trave, se eu não me engano, foi do Carlinhos, que chutou, do Pikachu. Depois o time caiu drasticamente também, tomou o primeiro gol. É um time que não tem reação dentro de campo. Você vê que quando o time sai atrás, os jogadores ficam perdidos. Então eu acho que o trabalho do Luxemburgo, além de tático, vai precisar ser muito psicológico com esses jogadores, para quem sabe conseguir vencer o Internacional e aí pensar um pouco melhor, respirar um pouco mais, e buscar um pontinho lá contra o Corinthians, que é difícil, mas também não é impossível. A produção vai colocar para a gente a tabela na parte de baixo, aí para a gente entender essa situação do Vasco, mas essa insegurança dos jogadores em campo, né? Essa falta de criatividade, tudo, acho que reflete muito nas dúvidas e incertezas do sistema defensivo, né? O Vasco teve nesse campeonato, Amêndola, 12 formações diferentes em 35 rodadas, 12 formações diferentes no seu sistema defensivo. Então, é difícil você ter segurança quando o time muda tanto, você não cria a famosa liga, né? Como é que você confia no que você está em campo, no elenco, né? Sem contar que são 3 treinadores, né? Foram 3 treinadores na temporada. Vou te falar que, para a real situação do Vasco, eu diria que 3 é um número até baixo, viu? Mas tudo bem. Olha,
O Botafogo já foi, 24 pontos. Eu tô com você, eu acho que o Coritiba também não escapa, tem 28 pontos, é o 19º. Só 6 vitórias do campeonato, é muito baixo. O Goiás também tá aí com apenas 33 pontos, e essa vaga aqui no momento está com o Vasco, mas são 37 pontos. 37 também tem o Bahia. O Fortaleza já complica um pouquinho mais, porque tem 41, assim como o Sport. Você... Aquela amiga da onça. Cravaria essa última vaga? Quem é que cai? Quem é que acompanha o Botafogo? Eu acho que... Vamos tentar ser? Não, eu acho difícil assim, a gente falar. Eu não torço para nenhum clube cair, mas eu acho que com a atual situação, eu palpitaria no Sport. Pelos jogos que o Sport tem o RB Bragantino, depois tem o Atlético Mineiro. Agora me fugiu a memória contra quem que o Sport encerra, mas esses 2 jogos são muito complicados, embora sejam na Ilha do Retiro. Mas eu acho que é uma situação muito delicada, principalmente pela pontuação do Fortaleza. Tem também o Furacão. Com o Furacão, justamente que pode estar brigando ainda por uma vaga na Libertadores. Tem o Bahia também, que tem uma situação muito delicada. Teve também a questão da Covid agora, que o treinador Dado Cavalcante falou que vai ter que mudar o time por conta da Covid. Então, eu acho que fica entre Bahia e Sport. Óbvio que o Vasco depende desse jogo contra o Internacional. Mas se eu fosse dar um palpite aqui para não ficar em cima do muro, eu palpitaria que o Sport vai seguir aí o Botafogo, Curitiba e o Goiás. Boa, Amêndola. Não tem muro aqui com a Amêndola, não. Amêndola, desde já queria agradecer muito a sua participação aqui no canal. É sempre muito bom estar tabelando com os amigos, a gente matar a saudade, a gente colocar resenha em dia. E você também está com o seu canal, né? Então aproveita, faz aquele famoso o peixe. Como que é o nome do canal para a galera se inscrever, compartilhar? Eu vou invadir seu canal qualquer dia. Não, já está convidada. Te agradeço, Lívia, pelo convite. É sempre bom conversar com gente que entende. Isso é muito bacana. O meu canal é o canal do Amêndola, só ir lá, se inscrever, curtir, compartilhar, espalhar para os amigos. A gente fala muito sobre os clubes brasileiros, especialmente um pouquinho mais sobre o Flamengo, que é o clube que eu tenho mais facilidade, que eu estou cobrindo recentemente. Mas também a gente fala sobre outros clubes, lives, enfim. Tem muita coisa boa, muita coisa bacana. E, Lívia, se preparem, porque nessa reta final de Campeonato Brasileiro você vai estar lá comigo. É só chamar, é só mandar aquela famosa mensagem no WhatsApp. Vamos trabalhar? Para finalizar, Amêndola. O bigode é promessa? Olha, é muito curioso isso, porque esse bigode está sendo o assunto de muita gente, né? Minha mãe, minha irmã, o pessoal das lives que acompanham. Mas, curiosamente, eu fiz um pacto com os torcedores do Flamengo. Por quê? Porque quando eu deixei, eu decidi deixá-lo depois da derrota para o Atlético Paranaense. Falei, quer saber? Eu vou deixar, como eu estou trabalhando de máscara. Eu falei, vou deixar, tá tranquilo. E aí o Flamengo começou a ganhar, começou a empatou agora contra o Bragantino, não perdeu, e aí o pessoal veio falar, cara, desde que você deixou o bigode, o Flamengo não perdeu, não tira até o final do campeonato. Então eu vou deixar, porque senão eu vou ser execrado nas redes sociais. Vamos ver o que vai dar. Se o Flamengo ganhar ou não, eu vou pensar se eu mantenho, porque eu tô até gostando, é um estilinho novo. O que a mãe disse? Mãe não mente. No início ela falou que estava ruim, aí agora, quando eu fui visitá-la nesse último final de semana, ela falou que já está ficando melhor, mas a minha irmã ainda não está gostando. Já está ficando melhor, eu acho que é algo que não é positivo. Pensa, vamos ver para o outro lado. O campeonato está acabando e aí você pode decidir. Pode ser que ele saia daqui a pouco. Adriana Amêndola. Beijo para Adriana, adoro. Mãe não mente, gente. Você está na dúvida? Fala com a mãe, beijo para a mãe. A gente vai ficando por aqui. A gente volta depois para falar sobre tudo que aconteceu na 36ª rodada. Terça-feira, o canal da Lívia volta para analisar a parte de cima e a parte de baixo da tabela. Até a próxima.